No primeiro dia do teatro do julgamento de Bolsonaro, o ministro Alexandre Oglandi teve um ataque de pelanca porque não queria que postassem cortes dele. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Milícia digital. Adolescentes que gostam de postar zoeiras. Essa é a maior preocupação do cara. Ironicamente, no dia seguinte, o próprio Xandão apresentou um corte do que aconteceu no 8 de janeiro. E esse tiro no pé, ou corte no pé, pode anular o julgamento. Como qualquer pessoa com mais neurônios que a Talíria Petroni já sabia, nessa quarta-feira, a primeira turma do Soviético Tribunal Federal aceitou, por unanimidade, a denúncia do PGR, sósia do Cocada, contra Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Dessa forma, o ex mais amado do Brasil pode ser condenado por suposta tentativa de ideia, de sonho, de ensaio, de treino, de discussão de um golpe fictício de Estado de Taubaté. Bolsonaro precisa ser preso e ser preso logo pelo PT, o partido da toga. Afinal, a pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta quarta-feira revela que Biruliro venceria Lula por 51,1% a 37,7%. Eles estão com pressa de abrir caminho para o Lula em 2026 e por isso fazem o processo contra Bolsonaro avançar a uma velocidade 14 vezes maior que o mensalão. Xandão, Lula e companhia acham mesmo que se prenderem Bolsonaro, o 9 dedos será reeleito. Oh, my sweet summer child. É muita ingenuidade para uma gangue tão malandra. Lula é um leproso político caindo aos pedaços e afastando todo mundo, inclusive o eleitor. Não é só Bolsonaro que ganharia do bebum. Segundo a pesquisa, Michele Bolsonaro também dá uma surra no morto-vivo, ganhando de 48,5% a 37,3%. Pior, o partido da toga sabe que precisa se expor e agir politicamente e bizarramente para prender Bolsonaro, e essas chicanas estão atraindo cada vez mais os tão temidos americanos. O julgamento está se tornando cada vez mais uma conta que não fecha. Mas o show trial deve continuar, não pode parar, e Xandão não resiste à tentação. Para isso ele conta com seus fiéis escudeiros na Globo News, que tentam desesperadamente normalizar qualquer absurdo da corte. A comentarista política e líder das Xandetes, Mortadela Lima, correu para vender o conto da carochinha de que Xandemar prendeu terroristas perigosos e não donas de casa e tiozões do churrasco. Ontem houve um esforço claríssimo, puxado pelo ministro Alexandre de Moraes, a primeira turma inteira, num gesto raro para Supremas Cortes, a primeira turma inteira investiu num didatismo, eu reputo inédito para um julgamento dessa monta. Tem lá no blog Musk, gráficos, velhinhas com Bíblia, Moraes e primeira turma investem em relato didático para responder às defesas, mas também para rebater fake news nas redes. Uma coisa que se diz muito, e o ministro foi textual nisso, é que, estão prendendo velhinhas que estavam com Bíblia debaixo do braço. O ministro mostrou com dados dos presos, gente, dos presos com mais de 70 anos, só 7. Acima de 60 não dá 10%, são 40%. 43, se a memória não me falha. O ministro mostrou ainda que as mulheres são minoria e que a franca maioria dos condenados são homens de até 59 anos, não mulheres com bíblias. O ministro também mostrou que é falsa a tese de que o Supremo está impondo penas pesadíssimas a todos os julgados, né? Que as penas, na verdade, os que estão acima de 11 anos são minoria entre os julgados. O ministro também fez questão, e nisso foi auxiliado por Flávio Dino, porque teve um bate-bola ali entre os dois, por óbvio, que era para explorar a comunicação, que mais de 500 pessoas assinaram um acordo de não persecução penal
prestaram serviços comunitários, se afastaram das redes e fizeram um curso sobre democracia e Estado de Direito e não responderam a processo. O ministro Flávio Dino perguntou, então só foi oferecido a esses 500? Moraes lembrou que não. Mais de 1.000 pessoas tiveram essa oferta. E essa metade, digamos assim, recusou, dizendo que não, entendia que sim, havia a necessidade de uma intervenção militar e um golpe de Estado. E aí respondem pela própria escolha. Eu trago aqui para vocês também como teve uma série de recados ali nessa sessão, né? A ministra Carmen Lúcia fechou o julgamento dizendo, diante do ex-presidente Bolsonaro, que era dia de celebrar a Constituição e uma justiça independente. O ministro Alexandre de Moraes fez questão de dizer que milícias digitais estavam agindo naquele momento, produzindo cortes naquele momento, durante o julgamento, mas que não percebiam, sejam elas nacionais ou estrangeiras, disse o ministro, que se não intimidaram o judiciário até agora, não o farão. E o ministro fala, Leilane Camila Ivaldo, eu vou voltar aqui já direto com vocês, me chamou muito a atenção que o ministro faz essa fala olhando para a plateia. Se a gente tivesse a imagem, ia ficar evidente. Ele olha para a plateia, onde estava o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse canal e essa histérica são nocivos ao país. Vai levar décadas para se reverter o estrago que o jornalismo da Globo News faz com o direito. Quer dizer que foram apenas 43 idosos? Não era para ter nenhum. Uma única velhinha que estivesse presa já mostra o absurdo do processo. 36 condenados têm idade entre 60 e 69 anos. 7 têm 70 anos ou mais. Na prática, Xandemar condenou esses coitados à morte na cadeia. E sem direito à revisão da pena, já que o STF é a última instância. E sobre o ANPP? Tudo mentira. Quem aceita um ANPP tem que confessar os fatos imputados pelo MP ou a polícia. Mas quem não aceita é porque acredita na sua inocência e acredita que tem boas chances de provar isso no curso da ação penal. Dizer que quem não aceita o ANPP é um radical que quer ser condenado é um absurdo. Mas a função da Mortadela Lima é dizer que tudo, desde a disparada do dólar e as enchentes no sul até o golpe de Taubaté, é culpa das fake news, dos memes e do Elon Musk. Então não dá para esperar coerência nem honestidade dela. A única sinceridade da porpeta loira é quando ela assume que o STF tenta criar uma narrativa, mas dizendo que ele foi didático. Só que sustentar uma mentira cobra um preço muito alto na alma, na psique da pessoa. E a gente viu isso ao vivo. No começo da tarde, o jornalista Paulo Hortelado, começou a surtar com o fato de que o povo está vendo a injustiça do STF com a moça do batom. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que esse julgamento ele tem dois, ele tem um julgamento jurídico e tem um julgamento político. E eu acho que às vezes a corte não está prestando muita atenção, a devida atenção na dimensão política e não está fazendo uma estratégia jurídica adequada. Eu chamo a atenção que esse caso da Débora ganhou o país, não está restrito aos círculos bolsonaristas, há muita simpatia com o caso dela, as pesquisas de opinião estão dando 37% de apoio à anistia, e tem muito a ver com o caso da Débora, e ela pode contaminar o julgamento dos peixes grandes, não é? Porque qual tem sido a estratégia dos acusados? Misturar os peixes grandes, que fizeram violência, que tramaram um golpe de Estado, com as pessoas eventualmente que foram lá gratuitamente, que não sabiam muito bem o que estava acontecendo, se somaram ali e não fizeram nenhum ato de violência ou vandalismo. Então, misturando tudo, usando essas pessoas como símbolos da anistia, que vai terminar perdoando os grandes operadores do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado. E eu acho que a Corte ela precisa entender essa estratégia e atuar com prudência, né, diferenciando aí as ênfases para não permitir que esse movimento pela anistia, que está grande no Congresso, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo está fazendo um levantamento junto com os deputados e está mostrando que está ganhando grande adesão entre os deputados o apoio à causa da anistia, e se isso não for contido separando esses dois, o estrago pode ser grande. E começou a cair a ficha do tiro no pé dado pelos tiranos. Por um lado, afirmam abertamente que o processo é enviesado para pegar peixe grande. Por outro, o caso Débora fura a bolha
Chega a ser vergonhoso. A preocupação do cara é beneficiar os peixes grandes e não fazer justiça com os inocentes. Mano, olha o linguajar desse jornalista. Nada é tratado de maneira técnica, mas parece uma torcida organizada, esquecendo que, ao menos deveria ser, um Supremo apolítico, sem paixões e muito menos estratégia jurídica. Juiz tem estratégia jurídica contra um lado? Nossa, e eu pensando que o papel do juiz era julgar de forma isenta. Estratégia é usada quando se tem alvo, meta, objetivo. Estratégia quem tem que ter são a acusação e a defesa. Uma corte julga. Ponto. Mas o grande tiro no pé foi dado durante o segundo ato do teatro, ontem. Numa jogada que parecia combinada com a Daniela Lima, Xandemar exibiu um vídeo do 8 de janeiro tentando convencer a opinião pública de que não eram só velhinhas e cabeleireiras no 8 de janeiro, e sim terroristas golpistas perigosos. Passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleitos. As pessoas, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta, as pessoas invadindo. Uma cena absolutamente bizarra. Em seu desespero para convencer a população de que ele não prende velhinhas, Xander Clayson atuou como promotor, não como juiz. O pior do vídeo apresentado por Xandildo não é ser uma prova surpresa, sem prévio informe às partes. Não é ser editado. Não é ser motivo para anular julgamento em qualquer país democrático do mundo, mas sim ser uma prova surpresa apresentada por um juiz. O papel do juiz não é apresentar provas contra um lado, e sim apenas julgar. Repitam comigo: juiz não apresenta provas. Juiz não apresenta provas. Juiz não apresenta provas! Será que um juiz da Suprema Corte não sabe disso? Além do mais, o vídeo que ele mostrou é editado. Por que o Xandão não postou vídeos do Gonçalves Dias servindo água pra galera? É ele? Eu não sabia que era ele não. Esse vídeo,
Chutou a porta e esperou o fotógrafo chegar. A porta tava aberta e o cara só chutou pro outro bater a foto. No meio de uma baderna, tirar uma foto nesse ângulo não é normal. O cara que chutou a porta chegou no fotógrafo e olhou a câmera dele pra ver a foto. Daí o fotógrafo cumprimentou o vândalo como se fosse amigo dele. O fotógrafo é o Adriano Machado da Reuters Brasil. Ele deixou o Twitter privado, mas antes eu consegui olhar. O Adriano dá like no Randolph, dá like na Janja, dá like no filho do presidente Lula, dá like no amigo dele fazendo L, dá like num outro amigo dele recebendo uma biografia do Lula e dá like em post da Choquei sobre o 8 de janeiro. O Adriano no dia 1º bateu foto do Alckmin na posse. Por que Xandão não aproveitou e mostrou esse vídeo aqui também? O excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, é porque todos esses vídeos iriam enfraquecer a narrativa do golpe, né? Mas tá tudo bem. Quem apresentou o vídeo não foi Alexandre de Moraes, o juiz. Foi Alexandre de Moraes, o promotor. E o fez para demonstrar que seu cliente, Alexandre de Moraes, a vítima, esteve em risco durante os atos golpistas. Seu Madruga, me vende um churro, por favor. Claro, Chavinho, foi para isso que eu te dei o dinheiro, digo não? Bom, então está o seu churro. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Quer que foi? Quer que foi? Quer que há? O cara é um juiz trans, um juiz fluido. Vocês não entenderiam. Mas quem entende ficou chocado. Juristas se mostraram perplexos com a atuação de Xandevaldo. O advogado criminalista Fabrício Rebelo lembrou que todo mundo que está achando normal o que Xandeleide fez alguns anos atrás se descabelava por causa do PowerPoint do Deltan. Se uma apresentação em PowerPoint exibida pelo Ministério Público Federal, legítimo órgão acusador, foi criticada, o que dizer de um julgador, teoricamente imparcial, que na sessão de mero recebimento ou não de denúncia exibe fotos e vídeos sobre a acusação? Em qualquer tribunal, uma decisão de recebimento de denúncia nesse contexto seria anulada por excesso de linguagem, eloquência acusatória. Mas tem jurista que jura está tudo certo. A advogada Érica Gorga, a doutora em Direito pela USP, considerou a atitude de Xandão inconcebível e passível de causar nulidade no processo. É inconcebível que Moraes selecione cenas do 8 de janeiro em vídeo que não consta nos autos para comentar durante o seu voto. Não cabe ao juiz anexar novas provas que não estão no processo. Isso em si é motivo para nulidade processual. Mas o melhor foi o criminalista Sérgio Rosenthal. Os militantes do UOL o entrevistaram pensando que ele iria defender o Chandelle, mas se esqueceram de combinar com ele. E ele soltou os cachorros para cima do cabeça de manequim. Eu entendo que a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando, tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório, ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido, e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. E pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos. Isso cabe ao Ministério Público. Lamentavelmente, esse tipo de atitude, no meu modo de ver, inclusive descredibiliza o julgamento, porque demonstra, eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador. Mano, que lapada! Imagina como tá a cara dos militantes do UOL ao ouvir isso. Fuck! Could this year get any fucking worse? Ah, se arrependimento matasse, eles estariam mais mortos do que o piu-piu do Lula, proibido de tomar Viagra. Por favor, me ajuda.
Com a apresentação dos vídeos pelo juiz, o tribunal que não respeita os princípios do juiz natural passa a ser considerado o tribunal de exceção, cujo funcionamento é vedado pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 27. Sendo assim, suas decisões não terão valor jurídico de acordo com as leis brasileiras. Mas sejamos francos, esse julgamento é na verdade um litígio em que as partes são Bolsonaro e Xandão, cada um acusando ao outro e fazendo sua defesa. Xandão também está sendo julgado, e ele sabe disso. O problema é que Xandemar participa do processo com a caneta na mão. Esse julgamento de cartas marcadas entrará para os anais da corte e em 2027 o Senado terá que fazer uma limpa no STF. Motivos para tal não faltarão, pois os próprios estão produzindo provas contra si. E eles não estão sozinhos. Daniela Lima, o UOL, o Globo, o Cocada, Paulo Gonet, em sua missão de destruir a direita no Brasil, estão destruindo a própria credibilidade e carreira. A construção da narrativa nunca foi tão clara e por isso a narrativa não funciona. Você não acredita no truque de mágica se enquanto o mágico faz o truque, você consegue ver o coelho escondido, o alçapão no palco, o fundo falso da caixa. Xandeco é um mágico desastrado e só ganha aplausos da plateia porque ele aponta uma caneta contra a cabeça de todos. Todo mundo está vendo os mecanismos do ilusionismo. E Xandão e toda a sua equipe de comunicação também serão julgados e condenados, se não pela justiça, pelo povo e pela história. Xandão morre de medo de aparecer em cortes da milícia digital, mas ele mesmo cria seus cortes para justificar prisão de idosos e de uma cabeleireira portando um batom. A corte teme o corte, mas também faz cortes. O corte mais importante já aconteceu. O corte entre eles e a realidade. Senhora pra PF. Gengiva do Carmo é uma nobre jornalista que luta para provar as perseguições da terrível Xandaré. Uma mulher muito perigosa. Uma vez ditadora, sempre ditadora. Não é mesmo, Xanda? Lembra de mim? Bárbara, do Te Atualizei. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa. Eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Eu ainda vou colocar na cadeia aquela anta gengivuda. A PF não vai sair da cola dela. Eu ainda vou mostrar para o mundo quem de fato é a Xandaré. Uma novela de Joaquim Teixeira. Senhora pra PF. Em breve, na Globo Must. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.